E aí, tô de volta. E bora para mais uma da maratona de 25 anos de histórias de horror. Como prometido no último vídeo, estamos perto de saber o tema de 2026 e estávamos revisitando as outras edições comemorativas de aniversário do evento. Começamos por Déjà Vu e hoje nós vamos continuar a contagem regressiva indo para o ano de 2016, quando o evento fez 15 anos. Como essa edição teve shows e introdução narrada, vamos voltar ao costume para entrar no clima. É noite de inauguração. O Eagle Hotel abrirá suas portas para um evento triunfal. Construído sobre um asilo incendiado pelos feitiços deste grande bruxo, o hotel possui ares sombrios que guardam segredos e maldições nunca revelados. E hoje irá receber os seus melhores e terríveis convidados. A comitiva das trevas. O grande conquistador. Bem-vindos ao dia mais esperado dos últimos séculos. Hora do Horror 2016. Horror Grand Hotel. Em 2016, a Hora do Horror trouxe o tema Horror Grand Hotel, e foi mais uma edição de retrospectiva, quando personagens antigos foram resgatados para celebrar a 1 década e meia de evento. E na verdade foi a primeira vez em que o evento fez isso de trazer personagens antigos para uma edição comemorativa. Antes de começar a contar a história do tema escolhido, preciso antecipar e alertar que o que vocês vão ver daqui para frente é um misto enorme de informações que se cruzam e podem acabar virando uma bagunça se não forem contadas na ordem certa. E também preciso justificar que essa edição foi realizada em uma fase muito ruim do parque, quando eles estavam enfrentando muitos problemas jurídicos e financeiros, e isso impactou muito visivelmente na manutenção das atrações e investimento nos eventos. Os vídeos de walkthrough pelo parque davam até um aperto no coração, parecia que ele estava abandonado. É complicado lembrar dessa época. Então, 2016 não foi nem de longe uma das melhores edições, mas ainda assim foi realizada com persistência e perseverança. E o final do evento teve até um desfecho bem emocionante. Conforme eu for contando, vocês vão entender o porquê. Mas vamos com calma e por partes. A primeira informação é que o tema foi claramente inspirado em uma das séries que estavam mais em alta naquela época, especificamente a 5ª temporada de American Horror Story, com o tema Hotel, notória também por ter a Lady Gaga como uma das protagonistas. A trama da série fala sobre um hotel luxuoso que está falindo por ser assombrado por fantasmas, ter sido cena de crimes e assassinatos e atrair seres sobrenaturais. Porém, na história criada para o evento, o hotel da nossa trama de hoje, apesar de ter um enredo parecido, tem uma origem ligada a personagens de edições passadas. Aegon, um feiticeiro mor das trevas e personagem principal da edição de 2006, que em breve eu vou trazer um vídeo dessa edição para vocês. O bruxo Aegon, na verdade, pertence a uma época muito antiga, de vilarejos arcaicos e guerreiros rústicos, mas na história desse tema, ele ainda estaria vivo nos tempos modernos, que eu facilmente conseguiria justificar pelo fato dele ser um bruxo poderoso. Talvez Aegon poderia ter achado um feitiço que estendesse sua vida ou lhe concedesse a imortalidade. Agora, esse próximo detalhe, eu vou precisar ler com as palavras oficiais publicadas no blog do parque. A comemoração de 15 anos da Hora do Horror foi marcada com o retorno do bruxo Aegon, da edição de 2006, que agora tenta transformar um asilo no hotel de seus sonhos. Se eu for tentar achar uma justificativa plausível para um vilão poderoso desse, do nada, ter o sonho de querer abrir um hotel, eu não sei se encontraria. Eu sei que a história pode estar parecendo estranha logo no começo. Um bruxo milenar de tempos antigos que agora quer abrir um hotel? Mas lembrem do que eu disse. Calma, deixe eu trazer os detalhes um de cada vez, que no final vocês vão entender. Continuando, o plano inicial de Aegon era usar a estrutura de um antigo asilo para fazer o seu hotel. Porém, o asilo em questão ainda estava em funcionamento e os donos e pacientes não queriam sair de lá. Claramente não cederam o prédio para o bruxo, o que acabou frustrando os planos dele. Então, como vingança, Aegon usou seus poderes para incendiar o local, com todos ainda lá dentro.
Anos depois, após várias reformas, o Hotel Aegon foi finalmente inaugurado, mas logo de cara surgiu um prejuízo. Alguma coisa estava afugentando a clientela. Ninguém tinha coragem de permanecer lá nem por pouco tempo. O motivo era uma maldição que foi lançada no hotel. E para entendermos o porquê e de onde veio essa maldição, vamos pegar as falas de alguns personagens numa esquete que acontecia no túnel asilo. A paz deste lugar chegou ao fim após o incêndio. Estes idosos não têm mais a mesma doçura e simpatia de antes. Estes idosos não têm mais o mesmo sossego de antes. E os culpados de tudo isso são vocês. Além de Aegon, o bruxo, vocês são culpados. Traga paciente para avaliação. Enfermeira, ela já quase não apresenta sinais vitais. E a culpa é de todos eles. Antes de morrer, eu quero deixar uma coisa bem clara. Vocês acabaram com a nossa paz. Acabaram com o nosso sossego, colocando fogo no meu asilo. Isso não vai ficar assim. Minha irmã está chegando. Eu quero a minha irmã. Ouçam. Está chegando, minha irmã. Uniremos nossas forças. Minha irmã, sabe? Previsivelmente, os espíritos dos pacientes do antigo asilo passaram a assombrar o hotel de Aegon como vingança por terem sido queimados e o seu lar ter sido roubado. E pela forma como uma das pacientes idosas interage, o asilo também tinha pacientes insanos que, quando viraram fantasmas, suas mentes permaneceram instáveis ou até enlouqueceram ainda mais. Eles não só querem se vingar do bruxo, mas também de qualquer hóspede que entrar lá. No evento, havia tanto o túnel do hotel quanto do asilo. E se levarmos em consideração que ambos os locais são, na verdade, o mesmo prédio, de acordo com a história, fica confuso. Pois como é que os pacientes vingativos estariam no asilo onde supostamente o hotel teria sido construído no lugar? Podemos apenas interpretar que o túnel asilo é como se fossem os fantasmas dos pacientes ainda enxergando aquele lugar como seu antigo lar de repouso, antes de ser destruído e roubado. Então é como se os visitantes estivessem passeando pelo hotel novamente, mas através dos olhos de um fantasma enlouquecido, se lembrando daquele lugar como o asilo que era antes. Mas voltando à sketch, o foco maior e revelador vem da personagem que aparece em seguida. Vejam! O Kigo! Vens com minhas netas! Ah! Netas! Daqui! Venham, Dumbledore! Venham, minhas netas! Esperamos vocês aqui no asilo! Entrem! Se tiver coragem! Entrem, meninas! Venham! Talvez as poucas falas dela não esclareçam tanto, mas ainda vai fazer sentido quando juntamos todas as peças ao decorrer da trama até o final. Essa mulher careca é uma bruxa, cujas netas estavam internadas no asilo, antes de Aegon queimar o local. Eu não consegui descobrir o nome dessa personagem, mas caso alguém saiba e também tenha mais informações da história dela, por favor acrescente nos comentários. Mas o que é claro é que da história do asilo criada para essa edição, essa bruxa é a personagem principal. Mas como ela não divide o protagonismo com os outros monstros nos shows de abertura e encerramento, fica difícil de entender o arco dela na história. Essa bruxa é a responsável por amaldiçoar o hotel, prendendo as almas lá para assombrar e afugentar os hóspedes de Aegon, sabotando seus planos até que o local chegue à falência e suas portas sejam fechadas.
Isso que eu vou falar agora é mais uma teoria minha para amarrar as pontas soltas, porque eu não consegui encontrar informações suficientes para preencher essa lacuna até o final da história. Aegon percebeu a magia sombria lançada sobre o seu hotel e descobriu a causadora daquela praga. Ele encontrou a tal bruxa e, após um confronto, os dois acabaram fazendo um acordo um com o outro. A bruxa disse que sabia de um antigo, histórico e poderoso artefato místico capaz de engrandecer os poderes de Aegon, dando a ele forças suficientes para controlar todos os monstros do mundo. Mas em troca dessa informação, assim que ele conseguisse esse tal artefato, ele deveria abandonar aquele local que foi construído sobre o lar de suas falecidas netas e outros fantasmas inocentes. Aegon então teria aceitado esse trato, e a bruxa lhe contou sobre o tal artefato. Porém, esse tal artefato estava em posse de outros seres malignos e poderosos, que eram na verdade os grandes rivais de Aegon, já faziam anos. Quando o bruxo soube disso e viu uma oportunidade de derrotá-los, ele aceitou sem pensar duas vezes. Então um plano foi arquitetado para atrair estes seres até o hotel. Mas antes de eu explicar que plano era esse, eu preciso explicar quem são esses seres malignos e rivais de Aegon. E adianto que essa tal rivalidade vai até ter um duplo sentido. Para entender esse detalhe da história, precisamos voltar para outro ano e irmos para outro lugar, em um outro parque, em outro evento, com outros personagens. Especificamente em 2012, quando o Parque Play Center realizou sua 25ª e última edição das Noites do Terror, com o tema Todos os Medos Juntos. Os personagens das Noites do Terror do Play Center seriam os tais rivais de Aegon e dos personagens da Hora do Horror do Hopi Hari. Já explicando metaforicamente o duplo sentido da tal rivalidade que eu mencionei antes, seria uma pequena alusão a quando os dois parques existiam juntos e disputavam pela preferência do público. Apesar de alguns fãs da época enxergarem uma rivalidade, os dois parques não necessariamente eram inimigos, mas sim concorrentes, sendo isso até uma coisa vantajosa para nós, o público, pois cada parque trazia sua proposta de evento com sua própria identidade. Eu, pelo menos, na época, não achava um melhor que o outro. Eu, na verdade, aproveitava os dois formatos de eventos diferentes e me divertia muito com ambos. Cada evento me afetava de um jeito diferente. Mas como o foco da história de hoje ainda está na rivalidade entre os dois mundos de terror e horror, vamos focar no barraco por enquanto. Na edição final das Noites do Terror em 2012, o evento trouxe também uma ideia de retrospectiva de personagens de suas edições anteriores, já que o evento estaria fazendo 25 anos naquela época. Mas também trouxe personagens famosos da cultura pop, como a própria Samara Morgan, que era uma figura muito em alta ainda naqueles anos. A trama criada para juntar esses personagens em uma única história foi feita em cima de uma narrativa de origem, explicando que, na verdade, todos os monstros e criaturas malignas vistas em todos os anos das Noites do Terror saíram da Caixa de Pandora. E agora aqui vai um rápido resumo para quem nunca ouviu falar ou não se lembra desse famoso conto da mitologia grega. Pandora foi a primeira mulher humana criada, recebendo dos deuses qualidades irresistíveis, como a beleza, a graça e principalmente a curiosidade. Quando o titã Prometeu roubou o fogo divino para entregar à humanidade, assim fornecendo um pouco do poder dos deuses aos homens, Zeus então decidiu se vingar. Ele enviou um presente a Pandora, uma caixa, junto com o alerta de que ela nunca poderia ser aberta. E Pandora previsivelmente cedeu à sua curiosidade, abrindo a caixa onde antes estavam aprisionados todos os males, e agora que a caixa foi aberta, os males se espalharam pelo mundo todo. Na trama das últimas Noites do Terror, os monstros, fantasmas, entidades e criaturas são encarnações dos males libertos daquela caixa. E este seria o tal artefato místico, histórico e poderoso que poderia fortalecer o Aegon. Ele queria a Caixa de Pandora. Mas no momento, ela estava em posse logo de quem? O próprio diabo, que está sempre acompanhado de uma personagem que eu acredito ser a própria Lilith,
Quanto a quem é Lilith, vou deixar para vocês pesquisarem para eu não me estender mais nesse vídeo, beleza? Só para desfecho, o encerramento das últimas noites do terror mostrava os males, ou monstros, sendo contidos e desaparecendo, mas com uma última cena misteriosa, mostrando a Samara pegando a caixa e indo embora com ela. Isso foi até simbólico de certa forma. A caixa se fechou, assim como o Play Center fechou suas portas. Mas essa cena indica que os personagens ainda continuam por aí e podem voltar. Isso até liga com as noites do terror posteriormente acontecendo em parques itinerantes, mostrando dessa vez a caixa sendo aberta pela Samara e não por Pandora. Até aqui, uma outra teoria é que a Samara teria virado tipo uma guardiã dessa caixa de Pandora. Apesar de aparentemente o Chifrudo ser o grande chefão de tudo nesse outro universo, é a Samara quem guarda a caixa. Agora voltando a como essa trama das noites do terror se liga a uma edição da Hora do Horror, é da seguinte forma. Novamente, teoria para amarrar as pontas. Aegon teria de algum jeito contatado o próprio Chifrudo e feito um acordo para atraí-lo e os outros monstros até o hotel. Esse acordo eu vou revelar mais pra frente porque envolve a próxima personagem que vamos focar agora. Elizabeth, a garotinha que tem pesadelos da edição de 2007, que eu também vou trazer aqui pra vocês em breve. Um dos motivos de Elizabeth ser uma das personagens antigas que ganhou destaque novamente nessa edição é que, quando conhecemos a personagem na trama de 2007, ela tinha 6 anos, se referindo também que naquele ano Pesadelos foi a 6ª edição do evento. E se contarmos quantos anos se passaram até 2016, a Elizabeth então estaria fazendo 15 anos, outra vez se referindo ao evento que tinha chegado à sua 15ª edição. Outro detalhe revelado que conecta edições passadas é que a Elizabeth é a filha do bruxo Aegon. E aqui temos um furo estético de roteiro. Primeiro, pelos detalhes visuais do quarto e roupas dos personagens de 2007, podemos interpretar que a época em que se passava a história de sua edição foi algo entre 1800 e 1900. E se formos levar isso em conta, poderíamos dizer que a história do Hotel Aegon também se passa nesse intervalo, porque hotéis com elevadores elétricos já existiam no final dessa época. Mas dizer que a trama de 2007 se passa em 2007 é complicado, porque, sério, quem é que tinha um quarto nesse estilo e se vestia assim para dormir nos anos 2000? Outra coisa, vocês lembram que eu falei que o Aegon veio de um tempo arcaico, certo? Aqui dá para simplificar se considerarmos de novo que o Aegon é um bruxo imortal, então não teria problema em dizer que ele acabou tendo uma filha com alguém em algum momento durante seus séculos de vida. Mas se a história do Aegon Hotel realmente se passa em 2016, também poderíamos interpretar que o Aegon usou seus poderes para trazer Elizabeth alguns anos no futuro. Ou vamos apenas ignorar a estética da época da edição dela e considerar que Elizabeth e sua mãe são personagens do século XXI. Para facilitar, vai. Seguindo, quando uma garota chega aos seus 15 anos, existe o evento clássico e tradicional que marca essa época. Uma cerimônia que celebra a transição de garotinha para uma jovem mulher, que é o baile de debutante. Por esse motivo, aquela edição usou também esse tema. Seria como se ao mesmo tempo em que estivessem fazendo um baile de debutante para Elizabeth, também haveria um baile de debutante para a Hora do Horror em seus 15 anos. Elizabeth, como muitas garotas, sempre sonhou com este momento, o seu baile. Mas infelizmente, esse momento seria sabotado pelos planos do seu pai, Aegon. Para esconder as verdadeiras intenções dos seus planos com os tratos que tinha feito, Aegon organizou um grande evento em seu hotel. O baile de debutante de sua filha iria acontecer, mas pelas suas próprias preferências. Nesse grande evento de fachada, os personagens das Noites do Terror seriam os convidados de honra. Mas claro que Aegon também convocou para a festa personagens famosos de edições passadas da Hora do Horror, que ele poderia ter invocado usando seus poderes, já que os outros personagens pertencem a épocas bem diferentes também. E sim, eu vou usar os poderes do Aegon para justificar várias coisas até certo momento na história, porque... Deixa eu facilitar, galera, no final vocês vão entender o que está acontecendo.
Esses personagens antigos que Aegon invocou e convidou para o baile, ele chamava de a Comitiva das Trevas, indivíduos malignos, monstruosos e poderosos, seus aliados. E por que convidar também esses monstros para um baile de debutante? Aegon poderia querer montar um pequeno exército de prontidão, para o caso dele ser ameaçado por seus rivais / convidados de honra. E na verdade, os convidados humanos éramos nós, os visitantes do parque, que uma hora ou outra iríamos acabar nos arrependendo de ter aceitado o convite de Aegon. No show de abertura, quando o hotel é aberto e os primeiros convidados chegam, um carismático e famoso personagem nos recepciona. Ora, vejam só, eles vieram. Mas quem ousaria perder um baile desses? Pessoas da mais alta sociedade. Meus cumprimentos, damas e cavalheiros. É uma honra revê-los. Com licença. E então, quem inicia o baile? Diretamente de 2009, Demont surge como um dos anfitriões do baile. Ele menciona que é uma honra rever aqueles personagens, dando a entender que mesmo sendo de épocas distintas, ele os conhecia de algum jeito. E esse detalhe bate muito com as descrições da mitologia por trás do palhaço Demont, que eu pesquisei e expandi no livro da história completa do Circo dos Horrores, que em breve eu vou trazer para vocês. Eu sei que eu tô demorando, mas cara, sério, se preparem para esse outro dossiê. Voltando ao hotel, Demont inicia a música e a dança no salão, com a canção Storm Song. E momentos depois, Aegon aparece para dar as boas-vindas. Criaturas amaldiçoadas, aliados da escuridão, como é bom estar de volta. Hoje, celebraremos uma noite histórica. Um brinde a todos que retornam para esta grande festa. Após o brinde, Elizabeth adentra ao salão com seu príncipe, um jovem rapaz que pelos mesmos trajes seria o guardião do espelho da edição Era Uma Vez de 2013. Mas aqui, ele cobria metade do rosto com uma máscara, tal qual o fantasma da ópera. Por fim, os dois vão até o centro do hall e iniciam a valsa da debutante. Até que Elizabeth começa a perceber traços estranhos nos outros convidados, que estão de costas para ela, escondendo suas faces horrendas. Quando Elizabeth remove a máscara do seu príncipe e vê o rosto dele todo desfigurado, todos os outros monstros se viram para ela, fazendo ela gritar de pavor. Mas o que foi, minha filhinha querida? Não gostou do seu príncipe? Sua noite está apenas começando. Teremos muitas surpresas para você. Que entre nossa nobre convidada com seu presente especial. Vindo escoltada por uma bruxa megera e um vampiro medieval, uma figura encapuzada se aproxima, segurando uma caixa que seria o presente de Elizabeth. Mas quando a debutante abre a tal caixa, adivinhem. Samara retira o capuz e se revela para todos, enquanto outros personagens das Noites do Terror surgem e se unem aos convidados juntos no hall. Acharam que eu iria ficar de fora desta festa? O presente de 15 anos vem das profundezas. Vamos tocar o terror. Aegon e o Diabo sobem ao segundo andar e param em frente ao elevador, se encarando num clima tenso e simbolicamente representando a suposta rivalidade dos dois eventos. Até que...
Esse era o grande encontro histórico e o convidado especial que aquela edição prometia. A Hora do Horror se aliou às Noites do Terror numa celebração épica de 15 anos de evento. Fora a parte do enredo, a edição foi um misto tão divertido dos dois eventos, tendo até o grande Nildo Jaffer do Play Center como apresentador, usando seu histórico traje de caveira punk e animando com seu carisma e deboche. Inclusive, essa cena em que Demont e Samara seguram a caixa para Elizabeth abrir é uma alusão a um dos cartazes da edição, em que vemos só as mãos da Samara entregando uma caixa de presente nas mãos de Demont. Mas a aliança que nessa cena pode ser interpretada como uma união de forças malignas ou um tratado de trégua, na verdade era uma fachada, e descobrimos isso com as próximas falas. Calma, garotinha. Onde pensa que vai? Aliás, essa noite é toda sua. Ou melhor, nossa. Onde todos eles só querem uma alma, a sua. Este era o acordo feito entre Aegon e o Diabão. O bruxo ofereceu a alma da própria filha em troca da caixa de Pandora. O baile era apenas uma fachada. Essa cena deles dando as mãos não era uma trégua, era um selamento desse acordo, dessa troca, a alma da debutante pelo artefato da caixa maligna. Antes de avançarmos para um grande desfecho, o show de abertura deu uma dica do que estava acontecendo através da última música performada pelos monstros e pela Elizabeth. Enquanto que naquele vídeo sobre a maldição da Cleópatra em 2010, que essa música tinha um significado diferente, aqui, na trama de Horror Grand Hotel, a canção Bring Me to Life usa seu simbolismo literal para explicar em entrelinhas o que está por trás de todo esse caos. Mas, novamente, isso vai fazer sentido mais para o final. Os shows de abertura e encerramento eram praticamente iguais do começo ao fim, durante toda a temporada do evento. Somente no último dia do evento foram acrescentados mais de 7 minutos a mais no show de encerramento, com mais músicas, mais homenagens e mais revelações. Só para contextualizar, a performance da última música mostrava Elizabeth sendo cercada, presa numa cadeira e praticamente contida pelos monstros para ser oferecida ao chifrudo. E no final, ela consegue se soltar, mas acaba cercada de novo. Porém, no último encerramento do último dia do evento, antes que a música acabe, Elizabeth, que estava amarrada na cadeira, desaparece. E quando a música para, ouvimos os novos diálogos reveladores. Onde está a garota Eagle? Você quebrou o nosso trato. E quem disse que eu tinha um trato com vocês? Lembram do primeiro trato do Aegon com aquela bruxa do asilo? Então, o Aegon só queria a caixa de Pandora para engrandecer seus poderes e controlar todos os monstros. O trato para trocar a caixa por uma alma humana era mentira, foi só para atraí-los até lá. Mas peraí. Parando para pensar, a caixa de Pandora nesse sentido é um artefato bem valioso e poderosíssimo, tendo poder de armazenar e controlar todos os males encarnados, ou seja, todos os monstros. Por que o Diabão, que deve ter várias almas na casa dele lá embaixo, sabe? Deve estar lotado já. Por que ele trocaria esse artefato poderoso só por mais uma alma humana? Então, eu encontrei um possível motivo do porquê a alma de Elizabeth seria tão valiosa. Até mais valiosa do que a caixa de Pandora. Mas eu vou deixar isso para quando eu for contar a história da edição dela de 2007. Voltando a 2016... Demont comemora a conquista da caixa de Pandora cantando mais uma vez sua música tema, Sweet Dreams. Mas essa música também tem outro sentido com o desfecho que ainda vamos ver. Vocês acharam mesmo que está tudo acabado? Não foi dessa vez. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que eu anuncio: o Circo Negro está de volta! Depois, o Palhaço Branco anuncia o retorno do circo dele.
mas ele chama com outro nome. Circo Negro? O circo do Demont não tem esse nome não. Isso foi outra dica de que tem algo errado. E se tem gente aí assistindo que ainda não sacou o que tá acontecendo, calma que a gente tá chegando lá. Após ter conseguido a caixa, Aegon não abandona o hotel como prometeu a bruxa do asilo. E isso acarreta na cena que vemos em seguida. Ao som de Get the Party Started, referência à trilha sonora de Lua Negra de 2012, como se dissesse mesmo que a festa não começa até ela chegar, a bruxa do asilo invade o baile à procura de Aegon, para cobrar o trato entre eles. Aegon! Você quebrou o trato, Aegon! Vamos, Demont! Traga a caixa! Tenho algo que lhe interessa! A bruxa, revoltada com a traição de Aegon, decide então ajudar o outro lado, o Diabão e Lilith, que perderam o controle de seus monstros por não terem mais a caixa. Ei, por que o Demont levou a caixa pra bruxa? Ele traiu o Aegon então? Aqui vai uma dica para vocês entenderem o meu papai. Tal qual a gente gosta de ver um barraco, o Demont não escolhe lados, ele só gosta de um caos. A bruxa pega algo escondido dentro da caixa, que até comenta que ainda não desapareceu e ainda pode servir. Ela não desapareceu. Talvez isto lhe sirva. E aparentemente esse poder que ela passa para os rivais funciona, porque notem como os monstros começam a reagir e obedecer o Diabão. Aegon fica tremendo e se debatendo, como se também estivesse sendo afetado, ou como se estivesse tentando usar seus poderes contra eles, mas sem sucesso. Muito que bem feito. Olha que salafrário ganancioso. Mentiu pra filha sobre o baile, mentiu pra bruxa sobre abandonar o hotel, mentiu pro próprio diabo sobre trocar uma alma pela caixa. Vai tomando. Karma, meu querido, karma. Vamos fazer um rápido recap antes do desfecho final. Aegon queria fazer um hotel no asilo, mas frustraram seus planos. Então ele queimou o asilo e fez o seu hotel no lugar, mas o local foi amaldiçoado por uma bruxa e pelos espíritos dos pacientes. A bruxa conta sobre a Caixa de Pandora em troca de Aegon abandonar o hotel. A Caixa de Pandora pertence aos personagens das Noites do Terror do Play Center. O bruxo atrai seus rivais, convidando eles para um baile de debutante macabro para sua filha. Aegon e o Diabão fazem um trato de troca, a alma da debutante pela Caixa de Pandora. Aegon toma a Caixa de Pandora, mas não entrega a debutante para o Diabão. E Aegon também não sai do hotel como prometeu a bruxa. E a bruxa do asilo se vinga, passando para o Diabão um poder que ainda estava na caixa. Mas afinal, que poder é esse que ainda estava na Caixa de Pandora que virou o jogo contra o Aegon? Vocês vão descobrir agora com mais uma revelação. Está em suas mãos. Com certeza. Afinal, tudo isso não passou de um grande pesadelo. Isso explica muita coisa. Tudo era apenas mais um pesadelo da Elizabeth, justificando várias informações desconexas e confusas que vemos acontecendo com a junção das histórias. Já haviam várias dicas que nos antecipavam essa revelação final, como a própria trilha sonora e o visual diferente de alguns personagens. Mas teve uma que eu interpretei só agora, revisitando esse tema para o roteiro, e eu acho que pouca gente percebeu. Vocês já pararam para se perguntar por que no cartaz o vestido de debutante da Elizabeth é amarelo e dourado, enquanto que no evento ela está com o vestido branco e prateado? Eu fiz uma alusão ao dia e à noite, ao sol e à lua, à clareza e à escuridão, como se no cartaz a informação é verdadeira, é iluminada, como algo que você sabe que é verdadeiro, que é fato, porque você está acordado e vendo durante o dia, sob a luz do sol. No caso do cartaz, a verdade era que a Hora do Horror faria 15 anos. Enquanto que o que vemos na trama durante o evento acontecendo próximo da noite é uma ilusão, não é confiável, não é verdadeiro. É misterioso e duvidoso como a luz do luar durante a noite, na hora de dormir. Pode ser um sonho. Viajei, não foi?
Essa cena final, ao mesmo tempo, pode ser uma visão inspiradora, como se Elizabeth, que antes era consumida por seus pesadelos, agora adquiriu coragem e poder para domá-los. E o poder que ela usa para expulsar as criaturas da sua mente é a esperança, que, segundo a lenda original, era a última coisa que havia na caixa de Pandora. Ué, mas se o poder da esperança era a última coisa que estava na caixa de Pandora, não foi esse poder que a bruxa do asilo deu para o diabão? Então, nesse detalhe eu interpretei o seguinte: como a bruxa fala, afinal, ela não desapareceu, talvez isso lhe sirva, é como se tivesse só um resquício daquele poder na caixa, quase nada, tão pouco que quase desapareceu segundo ela. Talvez Elizabeth tivesse pego esse poder no momento em que ela some, pois quando ela volta, tal qual uma feiticeira poderosa, igual ao pai, ela está com uma varinha ou cajado brilhando. Aquele brilho poderia ser a própria esperança, que ela retirou da caixa de Pandora antes de todos perceberem. O poético é que enquanto seu pai Aegon tentava conquistar tudo através de magia das trevas, Elizabeth derrotou seus inimigos e também os de seu pai usando magia da luz. No final, ela acabou vencendo seus demônios. Mas, se vocês pensam que tinha acabado, se enganaram. Olha a última surpresa que eles deixaram pra gente. Vejo pessoas. Vai começar a brincadeira. Quem viver, verá. Essa cena pós-créditos pode ser interpretada de duas formas, principalmente agora que já passamos por 2025. A primeira interpretação é que seria uma leve confirmação de que o Circo dos Horrores realmente retornaria, o que acabou acontecendo na 24ª edição do evento no ano passado, quando vimos a origem de tudo. Talvez esse seria o motivo da frase "vai recomeçar a brincadeira". Um outro detalhe é que esse verso cantado também foi usado no Horror Drive Tour de 2020, mas eu ainda tô tentando achar alguma conexão. Vai começar a brincadeira. Mas a segunda interpretação é um pouco mais dramática e eu prefiro acreditar que ela é a certa. Como eu disse antes, o parque estava passando por muitas dificuldades naquela época, e pelo que os visitantes olhavam pelas ruas do parque, realmente parecia que ele estava prestes a fechar. Vejo pessoas. Poderia se referir de que mesmo num número muito baixo, ainda haviam pessoas que estavam ali no parque, que visitavam, que trabalhavam, que se divertiam e que queriam que o parque continuasse funcionando. Vai recomeçar a brincadeira. Não sei se a equipe interna já tinha uma previsão confirmada de uma boa fase que estava por vir, mas poderia ser uma alusão à reforma e reinauguração que o parque teria no ano seguinte. Os visitantes poderiam voltar e brincar no seu amado parque novamente. E quem viver, verá. Por mais que seja ligado ao slogan original do tema de 2009, eu gosto de pensar que seria uma mensagem encorajadora, dizendo que quem lutar, quem persistir, quem sobreviver a tudo aquilo que estava acontecendo, verá o resultado positivo no final dessa batalha. E foi o que aconteceu. Eu sei que parece muito dramático e desconexo da minha parte trazer essa interpretação aqui para vocês, mas eu só enxerguei tudo isso dessa forma porque depois do último show de encerramento acabar, isso aqui aconteceu. Eu quase chorei ouvindo isso naquela noite. Um comentário particular é que já tinha um tempo que eu não ia pro evento, mas eu estava acompanhando essa situação caótica de longe. E como eu realmente pensei que o parque iria fechar naquele ano, eu resolvi então ir no último dia da Hora do Horror, como uma forma de me despedir. Eu até comprei um souvenir da edição, que era o dedo com o anel de debutante cortado e embalado numa caixa de presente. Essa seria a minha relíquia macabra, para me lembrar do parque do evento se ele fosse fechar mesmo. Mas graças a Deus, graças a uma boa equipe e a um plano bem montado e seguido, o parque foi salvo. E hoje em dia, nós só vemos as coisas evoluindo, e eu desejo de coração que só se mantenha assim. A edição de 2016 pode não ter sido uma das melhores, nem de longe, mas para mim ela foi um símbolo de luta, porque numa época difícil, eles fizeram um evento mesmo assim, com o que eles tiveram ao alcance deles.
para que aquele ano não passasse em branco na história da Hora do Horror. Apesar das dificuldades, eles não desistiram do evento, assim como não desistiram do parque. E é isso que Horror Grand Hotel representa para mim. E já vou adiantando que tem outra edição considerada uma das piores, que eu lembro com carinho pelo que ela representa na história do renascimento do parque. Alguns já devem ter sacado qual é, mas depois eu trago um vídeo dela. Agora, pessoal, eu sei que o clima já tá dramático com esse assunto delicado, mas eu vou ter que piorar um pouquinho. Infelizmente, no começo desse ano de 2026, o nosso querido Lua Longini nos deixou e foi descansar em paz. E quem foi o Lua? Nada menos que o ator que fez o Demont nessa edição do Horror Grand Hotel. O Lua foi o nosso segundo Demont e também participou de outras edições e eventos do parque, além de ter sido um artista e fotógrafo com um estilo único. Quando eu soube que o personagem do Palhaço Branco iria voltar em 2016, mas que iria ser interpretado por outro ator, eu, como um fã muito apegado, previsivelmente fiquei desconfortável, até ver de perto a arte dele, me encantar, me inspirar e amadurecer vendo ele. Eu queria dedicar esse vídeo, essa arte, todas essas homenagens dessa história a ele e a sua família, a quem eu também mando minhas sinceras condolências. O Lua e a sua arte tocaram muitas pessoas e eu queria eternizar parte da jornada artística dele aqui nesse vídeo. Descansa em paz, nosso querido Branquinho 2.0. Foi difícil fazer essa parte. Perdão por pesar o clima, galera, mas ele merece essa citação em homenagem. No próximo vídeo de história completa eu prometo que não vou quebrar o clima, beleza? Até lá!